eu vou colocar aqui, era separação. No Antigo Testamento, quando o óleo era derramado sobre o sacerdote, sobre os reis, sobre objetos do templo, era para separá-los, para serem uso exclusivo do Senhor. Depois que Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que estava lá dentro, e assim consagrou ao Senhor. Ele aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo e consagrando o altar ao Senhor. Todos aqueles utensílios, as bacias, todos aqueles utensílios do templo, do tabernáculo, foram consagrados e separados através do óleo da unção. E esse mesmo óleo ele também derramou sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Então, quando nós falarmos de unção, nós automaticamente estamos falando de separação. Quando nós ungimos algo, é para estar separada para um único propósito, ou um único Senhor, né, para que não fosse usado para nenhuma outra coisa, a não ser para engrandecer o nome do Senhor. Lá em Levíticos, todo esse texto que eu li, que ele aspergiu, está em Levíticos 8, que seria um texto mais completo sobre questão de separação. Se você só quiser anotar, não vou ler todo. Levíticos 8, 10 ao 12. Ele já está falando. Então, quando nós falamos de unção, nós estamos automaticamente falando da separação. Ponto 2. Quando eu estou falando de algo ungido, algo que recebeu a unção, eu estou falando de uma capacitação espiritual. Então, eu vou resumir colocando capacitação. Ungir significava que Deus estava dando àquela pessoa o poder e autoridade. Necessários para ela cumprir o propósito para qual ela foi escolhida. Então, quando eles ungiam alguém, como foi ungido, a gente vai ler aqui alguns exemplos. Eles ungiam para uma capacitação. Quando o óleo descia sobre ele, era o símbolo de que ele estava recebendo poder e autoridade para executar uma função. Lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, dos versículos 15 a 16, nós temos um exemplo de quando Deus falou com o seu servo, disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Antes de Deus chamou, ele primeiro ungiu e capacitou através da unção. Terceiro ponto, que quando nós falamos de unção, nós estamos falando também de cura. A palavra do Senhor lá no Novo Testamento diz que, em Tiago 5, 14, eu vou fazer aqui essa parte mais rapidinho para a gente não perder tempo, porque eu quero trabalhar mais a outra parte da mensagem. Tiago 5, 14, 15, muitos, né? Creio que todos conhecem esse versículo que diz: se alguém está entre vós doente, faça o quê?
Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, se-lhe-ás perdoado. Então, quando nós estamos falando de unção, nós estamos falando de separação, de capacitação e de cura. E a palavra do Senhor deixa claro que nós, todos nós aqui, somos ungidos do Senhor. Mas nem todos estamos nos vendo dessa maneira. Porque há uma questão, principalmente na igreja cristã, que a gente fala assim, lá o ungido do Senhor. Porque ele tem aquele dom da palavra, né? Aqueles dons que se destacam, então a gente coloca que ele é o ungido do Senhor. Mas eu que estou aqui sentada no banco, adorando ao Senhor, às vezes eu acho que eu não sou ungida do Senhor. E hoje eu quero trazer só apenas 2, porque tem vários, mas 2 versículos da palavra de Deus que diz que nós somos os ungidos do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos unge e nos dá o Espírito Santo para andarmos conosco. Então, eu queria desmistificar, tentei falar a palavra, é isso aí, que ungido do Senhor não é os dons que estão se destacando na igreja. O ungido do Senhor é todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. E ele vive e reina. Ele subiu, se assentou no seu trono, mas enviou o Espírito Santo, que nos traz o quê? A capacitação. Nos traz o quê? O poder e a autoridade para nós atuarmos naquilo que o Senhor nos chamou para atuar. Então, hoje eu quero trabalhar nisso. Se você não se sentia um ungido de Deus, por você não estar em áreas da igreja que talvez não estejam se destacando, o Senhor quer dizer para você, você é ungido do Senhor. Se você recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você é ungido dele. E você tem sim, porque se você é ungido do Senhor... Esse texto que eu vou ler, ele é tão precioso, eu não sei se eu leio ele primeiro, se eu falo... Ele fala assim que a unção, você aceitou Jesus e você recebeu o quê? E quando você recebeu a unção, sabe o que você recebeu junto com ela? O que você recebeu? O que você recebeu? O que você recebeu? Vamos ler. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Gente, eu estou lendo. Tá certo. 2 Coríntios. Capítulo 1, 21 ao 22. A palavra do Senhor, vou esperar vocês abrirem. Está dizendo assim, ora. Deixa eu abrir o meu, que eu não sei se eu peguei a versão da minha Bíblia. Eu vou ler as 2 versões. Ora, é Deus que faz que nós e vós... Quem está falando aqui? Paulo. Permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Ele falou assim, ele me ungiu? Ou ele falou, ele nos ungiu? Nos selou como sua propriedade, e pôs o quê? O seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Agora eu vou ler a minha outra versão que diz aqui. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ei, quem confirma e quem me ungiu? Foi Deus. E o versículo 22 diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do quê? Do Espírito em nosso coração. Então, toda mentira do inimigo hoje, ela vai cair por terra. Que diz que você não é ungido,
que você não é igual àquela pessoa que está lá em cima, ó. Porque o Senhor está dizendo, você é ungida do Senhor. Você pode sentar no último banco da igreja, você pode estar lá na salinha escondido. O Senhor olha lá de cima e Ele fala, ali está o ungido do Senhor. Porque, olha, o inimigo usa muita comparação. O inimigo usa muita inferioridade. O inimigo usa a questão dos dons para uns se acharem mais que os outros. Mas a palavra do Senhor hoje está quebrando isso, porque a unção, ela quebra o jugo. E hoje o Senhor trouxe uma palavra poderosa para os nossos corações, porque olha, nós estamos em julho e eu não sei você, eu orei quando eu fiz meus 41 anos, eu falei, Senhor, eu não vou terminar o ano do mesmo jeito que eu comecei, porque eu sei que ainda eu não vivi tudo aquilo que o Senhor separou para este ano. E se você ainda não viveu, eu quero que você entenda, você precisa viver como um ungido do Senhor. Se você viveu janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e começo de julho, se sentindo derrotado, se sentindo um ninguém, se comparando e se sentindo a pessoa mais difícil que existe no planeta Terra, que carrega os piores demônios que existem, o Senhor está falando é com você. Se você aceitou o meu sacrifício na cruz do Calvário, se você aceitou o sangue de Jesus, se você tomou posse e confessou com a sua boca, arabaçô, que Jesus Cristo é o seu Senhor, Ele te ungiu. E se Ele te ungiu, é um privilégio, mas também há uma responsabilidade. Nós vamos falar da responsabilidade depois. Porque agora eu quero falar do privilégio de ser ungida do Senhor. Ser ungida do Senhor, eu não sou como os que estão no mundo. Ungida do Senhor, eu tenho algo diferente em mim. Ah, Priscila, mas eu não estou vendo nenhuma capacitação. Mas nós vamos entender o porquê que isso não está surgindo. E o primeiro que eu quero quebrar agora, neste momento, você vai fechar os seus olhos. Hoje é um estudo com pregação. Então, se eu empolgar aqui, vocês não estranha muito, porque a unção de Deus é grande, e Ele está aqui para quebrar jugo, e Ele está aqui para mudar um paradigma. Ele está aqui para quebrar fortaleza de mente. Porque hoje vai cair. Porque você não vai mais viver do jeito que você está vivendo. Se sentindo tão derrotado, tão pequeno, tão inferior. Porque você é ungida do Senhor, sim. E o Espírito Santo do Senhor está sobre você. E a unção, ela paira sobre a cabeça. Olha, é tão lindo isso, é tão lindo. Já é o final da pregação. Mas ela paira sobre a cabeça. E ela escorre sobre você. Nenhuma parte do seu corpo não está ungido. Olha para mim, você está ungido por completo. O problema é que você não acredita nisso. E aqui eu já vou encaixar a palavra do pastor Daniel. Nós não acreditamos o que está na palavra. Porque chega, o inimigo chega, a sua carne chega, um comentário infeliz de alguém chega e você já se sente um nada. E sabe de uma coisa que o Senhor mais fez eu me arrepender? Durante toda a minha libertação. Foi porque eu falava assim, Senhor, eu sou derrotada. Senhor, eu me sinto pior que o pó. E eu tinha um sentido de que isso era humildade. Se humilhar na presença do Senhor. E o Senhor falou para mim, pede perdão. Porque você está negando o que eu te chamei para ser. Você está dizendo que o que você acha que você é maior do que está escrito na palavra que você é. Porque você fez escolhas erradas? Porque você tropeçou e caiu, mas se arrependeu e levantou? O inimigo nos prende nisso. E o Senhor falou assim, se arrepende agora. Porque eu criei sim a terra, eu criei o pó, mas eu te fiz imagem e semelhança. E toda vez que você diz que você é um derrotado, que você é um verme pior, você já ouviu esse ditado no Brasil? Eu sou pior que um verme da terra. Você está dizendo, sabe o quê? Você está ofendendo a Trindade. É um pecado gravíssimo. E o Senhor falou comigo, se arrepende e toma posse daquilo que você é. Não é se sentir soberbo, é tomar posse da palavra que foi declarada sobre a minha vida. Nós não podemos distorcer nem para um lado e nem para o outro.
Mas é um pecado. E se você declara essas palavras aí, feche os seus olhos neste momento. E repete comigo: Senhor Jesus, me perdoa. Todas as vezes que eu me esqueci, que eu não aceitei, ou que eu não acreditei, que eu sou uma ungida, ou um ungido do Senhor. Aleluia. Agora abre comigo em 1 João 2:27. Vou ler as duas versões. Quanto a vocês... 2:27. Achou? 1 João, isso. Acharam? 1 João 2:27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele quem? Permanece em vocês. E não precisam que ninguém... Olha, presta atenção nesse versículo. Não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Agora eu vou ler a outra tradução que diz assim: quanto a vós outros, acho que ficou igual, que dele recebestes, permanece em vós. O que você recebeu? De quem? Quem está falando aqui nesse texto? Não, quem está escrevendo essa carta? João. João está falando para quem? Para a... E ele está falando o que para os santos de Deus que aceitaram Jesus? Que a unção permanece sobre vós. E a unção faz o quê? Ela capacita. A unção te ensina. Aleluia. Ela ensina a respeito de todas as coisas. E ela vem dele. Dele quem é? Deus. O nosso Senhor Jesus. Do nosso Senhor Jesus. Do nosso Deus que está acima do céu. Lido isso aqui que nós lemos, eu poderia afirmar aqui para você hoje, que somos ungidos do Senhor? Sim ou não? Ou você acredita que só o pastor Douglas é ungido? Então eu posso dizer que somos ungidos do Senhor? Não, eu preciso ouvir, porque, olha... O que o Senhor vai fazer aqui hoje é grande. E eu preciso que você esteja atento. Não é só eu, tá bom, gente? É o Senhor. É o Senhor. E o Senhor está perguntando para você hoje: eu posso dizer que você é ungido do Senhor? Então nós somos ungidos do Senhor. Então agora nós vamos... Ixi, amor, não está o apagador aqui não. Deve estar lá atrás. Tá não. Se somos ungidos, vão comigo agora. Se somos ungidos, estamos... Você está lá também comigo? Ok. Se somos separados, estamos purificados. Certo? Pega para mim alguém na salinha ali das crianças. Tem um apagador lá, extra. E se estamos purificados, nós estamos também consagrados a Deus. Então vamos deixar pesar a unção agora. Se você repetiu comigo que você é ungido do Senhor,
Se você é ungido, você também está separado. Se você está separado, você também está purificado. Se você está purificado, você está consagrado ao Senhor. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Ei, olha para mim, não me importa o background que você veio, o quanto você sofreu no seu passado, quais os caminhos que você escolheu tortuosos, quantos pecados você cometeu, quantas decisões erradas você teve, ou quanto você sofreu e que não foi sua culpa. Não importa, porque o Senhor está dizendo, você aceitou Jesus? Você está separado, você está ungido do Senhor. Você está consagrado a Deus. Você está consagrado a mim. Isso é a palavra do Senhor dizendo sobre a sua vida hoje, amém? E por que nós não estamos vivendo assim? Analisa você mesmo. Se você está vivendo como um ungido do Senhor, separado, purificado e consagrado a Deus. Analisa você mesmo aí. O trabalho do inimigo se o Senhor falou que você é ungido, então você é. Amém? Então agora, nós vamos lá para tudo aquilo contra a Assunção. O trabalho do inimigo é somente um. O trabalho dele é te fazer acreditar que você não é ungido. Alguém testifica isso? O trabalho do inimigo é fazer você acreditar que você não é ungido. Que ungido é fulano de tal. Você não. Você serve ao Senhor, você tem suas falhas, seu jeitinho, você ora quando dá, mas assim, você não é ungido. O trabalho dele é fazer você acreditar que você não é ungido. Fazendo você não acreditar que há uma unção sobre você que te capacita, te ensina, te respalda e te faz cumprir tudo aquilo que o Senhor já escreveu para você. Esse é o trabalho do nosso inimigo. É fazer você acreditar que você não é ungido, que você não tem essa unção para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, para cumprir o tão precioso chamado que todos nós cristãos falamos. Eu tenho um chamado. E o inimigo, o trabalho dele é através da inúmeras coisas, né? Mas vou resumir. Mentira e engano. Então, deixa eu te falar. O nosso inimigo, ele só fica fazendo os planos dele para uma coisa. Se ela realmente acreditar o que a palavra está falando sobre ela, eu não vou conseguir vencer. Então, eu preciso fazer o quê? Mentir. E trazer o engano. Eu preciso trazer, eu não pus, mas agora a palavra veio. Isso aqui é o que ele mais usa. Uma ilusão do que não é verdade. O trabalho do nosso inimigo, ele tem inúmeros, né? Mas o principal dele, e ontem, eu não sei se vocês ouviram, mas quem não ouviu, por favor, escutem a palavra de ontem. Que palavra tremenda, simples, curta, objetiva. E ele ali explica, eu não vou entrar, porque hoje eu não vou falar do território, mas ele já explica o seguinte, que vida cristã é sobre governo. Ou você está debaixo do governo de Deus, ou você está debaixo do governo do diabo. Não tem meio termo.
é territorial. Ou seja, qual é o trabalho do seu inimigo? É te fazer duvidar de que você realmente tem essa unção sobre a sua vida. Porque as coisas na sua vida não estão dando muito certo. As coisas que você achou que era para ser, não acabou não sendo. Aí você fica assim, mas Senhor, será mesmo que eu sou ungida? Porque onde eu ponho a mão de vez melhorar e prosperar, parece que está desandando. E o trabalho dele é trazer a mentira, o engano e principalmente uma ilusão. Deixa eu te falar. Ele quer que você entregue o seu território para ele. Você só vai fazer isso se você traçar um caminho, não é da noite para o dia. Mas ele, com certeza, ele vai usar a mentira, o engano, a ilusão, trazendo uma imagem para você. Porque se você é ungido do Senhor, por que você passou por isso? Alguém já ouviu essa frase? Ah, mas você não é ungida do Senhor? Por que fizeram isso com você, então? Mas o Senhor não falou na palavra que você é ungida? Você está vivendo em derrota. Ei, ele vem porque ele quer te fazer acreditar que você não é ungido. Porque se você crer na unção que paira sobre a sua cabeça, deixa eu te falar, a unção vai quebrar jugo. A unção vai mudar a atmosfera. A unção vai te ensinar a fazer o que você não está conseguindo fazer. Ei, a unção, quando ela se assenta e ela começa a descer, oh meu Deus, é um mistério aqui tão grande. Ela vai limpando o que você não está conseguindo limpar. Ela vai separando o que não estava separado. Ela vai capacitando o que estava incapacitado na sua vida. E ela vai trazendo cura na alma, no espírito e também no corpo físico. A unção faz toda a diferença. E o inimigo sabe disso. Porque quem proclamou que foi ungido foi Jesus. Jesus foi ungido. E nós também. E ele cumpriu o chamado e a missão dele. E nós também vamos cumprir. O problema é que nós temos um grande inimigo que trabalha contra as nossas vidas e quer nos fazer acreditar que nós não temos essa unção sobre a nossa vida. Porque eu não estou tocando do jeito que o ungido toca. Porque eu não estou cantando do jeito que o ungido canta. Porque eu não estou pregando do jeito que o ungido canta. Eu não estou sendo a esposa que como ungido deveria. Ei, aí ele vem com uma ilusãozinha, uma mentira dele, um engano dele, e faz você acreditar que você não é ungido do Senhor. Mas nós não estamos nos baseando em sentimentos, e nem argumentos, e nem cenários. Nós estamos nos baseando na pá. E se a palavra diz que você é ungido, você sabe aonde mais o inimigo tem ganho pessoas dentro da igreja? Fazendo ela se sentir nada. Ela se sentir uma pessoa que ela não é necessária. Quando a pessoa não é necessária no local, indigna também, não, mas seria, não sei se existe uma outra palavra para isso, inútil, mas assim, se eu estiver lá e se eu não tiver, tanto faz para eles. Testifica ou não testifica aí no seu coração? E ó, exponha hoje, porque o Senhor hoje vai entrar. E eu estou avisando, a unção hoje vai entrar. Porque tem pessoas aqui, o Senhor falou comigo, nome certinho, ó. Falou comigo, viveu essa vida toda como derrotado, porque acreditou numa mentira do inimigo. Porque o dia que você levantou a mão, o Senhor falou, está ali a minha ungida. Eu tenho um plano para ela, eu tenho um caminho para ela, eu tenho algo traçado. E o inimigo vem te dar rasteira, o inimigo faz você cair. E quem faz cair é você mesmo, né? Porque ele só põe ali o empecilho, a oferta. Ei, ele faz todo o seu caminho ficar tortuoso, para que você não viva uma vida de unção, para que você não viva uma vida de ungido. Ei, ungidos do Senhor, hoje eu estou falando com vocês. Abaixe para mim o microfone para a igreja, por favor. Na autoridade do nome do Senhor. E eu estou falando aqui, eu estou guerreando na atmosfera espiritual. Porque eu sei que tem pessoas aqui que já pensou até tirar a própria vida. E você pensou em tirar porque você se sentiu inútil e você creu que você não era nada. E o Senhor me mandou aqui hoje para te dizer, há uma unção sobre a sua vida. E essa unção vale mais. Mais de qualquer vez.
Então, o trabalho do nosso inimigo é o quê? Nos fazer acreditar que não somos. Agora eu vou te dizer qual é o trabalho da nossa carne. Abrir espaço para uma coisa chamada humanidade. A nossa querida carne, ela trabalha para abrir espaço para a sua humanidade. Presta atenção que eu vou falar. Bloquear a unção que paira sobre você, usando inúmeras maneiras. Deixa eu te falar o que a carne faz. Ela tem uma tendência, não tem? E essa tendência não é nada boa. Porém, ela usa ela mesma, a nossa humanidade, nossos sentimentos, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas tendências, para abrir espaço. Porque se eu abrir espaço, e eu vou dizer só uma maneira, para incredulidade, a incredulidade vem do espírito ou vem da humanidade? Se eu abrir o espaço da incredulidade, sabe o que vai acontecer? Deixa eu te falar. O Senhor já te deu unção ou não te deu? Ela está aí ou não está? Mas se eu abrir espaço, e eu abrir, eu vou fazer, sabe o quê? Bloquear a unção que está sobre a minha cabeça, a ponto de descer. E eu bloqueio. Eu não sei desenhar, mas eu vou desenhar aqui. Jesus me ajuda. Não sei nem fazer um vaso aqui. Que tal a unção, tá? Isso não está na Bíblia não, gente. Eu só estou fazendo um... A unção está descendo sobre você, ó. Você está aqui, ó. Bem magrinho. Meio caolho. Mas, nosso Pai amado. Pronto, melhorou. Essa boca não ficou legal também, não. Aí. A unção está pairando sobre você, amém? Ei, a unção está pairando, está descendo sobre o quê? Quando a nossa carne, ela trabalha para que nós venhamos abrir espaço, abrir uma brecha, cometer um pecado, ela faz o quê? Ela cria uma separação. E ela bloqueia a unção de continuar a jorrar. Quem já passou aqui uma fase que, nossa, parece que não está fluindo? É o nosso jeito de conversar, né, dos crentes. Não está fluindo hoje. Por que não está fluindo? Porque a unção não parou de descer. A unção está sobre a nossa cabeça. Ela está jorrando, porque a unção do Senhor não para. Ela não acaba, ela se renova. Ei, foi no tempo de Moisés, foi no tempo de Elias, foi no tempo de Davi, foi no tempo de Jesus, foi no tempo de Paulo, e agora também foi no pastor Daniel, no meu tempo, no seu tempo. A unção está fluindo, quem crê nisso? Então, por que não flui? Porque o trabalho da minha carne é fazer o quê? É bloquear essa unção. Eu já tenho o meu inimigo, que quer que eu caia no engano dele. E agora eu tenho a carne, que quer bloquear essa unção. Será que essa unção é preciosa? Porque tem muita coisa lutando contra ela. Quando eu não creio, deixa eu te falar, porque você tem que lutar contra a incredulidade. E às vezes a gente fala incredulidade, é de não crer em coisas grandes. A incredulidade vem nas coisas pequenininhas mesmo. Sabe quando Deus usa alguém para falar com você, você está na incredulidade ali? A incredulidade, ela bloqueia a unção do Senhor de fluir sobre a vida, de atuar sobre você e por você. Agora tem mais um que trabalha contra a unção. Estou correndo. Estou acelerando. Ai, Jesus. Para o relógio. Tem mais um que trabalha contra a unção. O mundo.
E sabe qual é o trabalho do mundo? Vamos lá. Do inimigo foi fazer mentir, você não acreditar. Da carne é bloquear. E sabe qual é a do mundo? Alguém vai chutar? Ei, às vezes o inimigo tentou e você se livrou do engano. Aí o trabalho da carne entrou para ver se bloqueia a unção. Aí você também venceu a carne. Aí chega o mundo. Aí o mundo vem para contaminar a sua unção com misturas de coisas impuras que ele oferece. Abre para mim. Não sei onde eu anotei. Ok. 101. Salmo 101, 3. Abre esse texto para mim. Isso. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me apegará. Deixa eu te falar, sabe o que o mundo quer fazer? Trazer coisas impuras para contaminar a sua unção. E deixa eu te falar, aonde é a janela do nosso corpo? Os olhos. Aí você fala, mas eu não minto. Não estou usando a boca. Ah, mas eu não xingo. Mas a janela do nosso corpo são os olhos. O que você está colocando diante dos seus olhos? Porque se for impuro, tudo que é impuro contar. Quando eu estou falando de coisas impuras, vamos lá, eu não estou falando de coisas terríveis que a gente vê na televisão, ou no Instagram, ou no TikTok, é onde você colocar os seus olhos. Eu estou falando de coisas pequenas. Sabia que se você ficar vendo uma cena violenta, você está colocando algo impuro nos seus olhos? Sabe aquelas lutas que quase mata a pessoa lá, que eu esqueci o nome? Você está colocando coisa impura diante dos seus olhos. Aquilo é puro? Ei, não vou ser eu que vou listar, porque o Senhor falou para mim não listar nada. Eu não vou listar nada aqui. Mas eu vou te dizer, o que os teus olhos estão vendo está causando mistura na tua unção. E você tem que perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu estou colocando diante dos meus olhos que são impurezas? Porque eu quero fazer a oração que Davi fez. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos, porque aborreço o proceder dos que se desviam. Você às vezes não canta a música que está lá famosinha no TikTok, mas você está olhando alguém cantar. Sabe o que está entrando dentro de você? A palavra do Senhor fala que pelos olhos entra a treva e contamina o corpo. O corpo é quê? O templo do... Você está contaminando a sua unção. Porque você fala, mas eu não canto, mas estou vendo um show que está engrandecendo. E eu vou voltar na palavra do pastor de ontem. Se não está engrandecendo o diabo, está engrandecendo quem? Se não está engrandecendo a Deus, está engrandecendo quem? Não existe meio termo. Ah, mas é bonitinha a música. Não está engrandecendo ninguém. Senão ao nosso inimigo. Se não engrandece ao Senhor, não engrandece. Ei, não posso ver. Eu não vou listar, porque o Senhor vai listar. Mas faz essa oração comigo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, me revela, através do Teu Espírito Santo, o que os meus olhos estão vendo, que são impuros, estão contaminando a minha unção. Em nome de Jesus.
Se você quiser anotar, anota esse versículo. Salmo 101, 3. Tem sido a minha oração. Eu não vou colocar coisas impuras diante dos meus olhos. Começa a orar que o Espírito Santo, quando aparecer uma coisa que é impura, ele vai te falar, sai, desliga, sai agora. Porque vai contaminar a tua unção. Então, vamos lá. Ei, não está fluindo, por quê? Eu tenho um diabo lutando, eu tenho a carne lutando, e eu tenho o mundo tentando contaminar. E aí, eu quero que a unção flua. Mas ou a unção está debaixo do engano, ou ela está bloqueada, ou ela está contaminada. E é por isso que hoje o Senhor falou assim, desperta a minha igreja, porque há uma unção sobre a vida de vocês que nós temos que preservar. Esse é o nosso trabalho como cristão. Preservar a unção que o Senhor colocou sobre nós. E nós, deixa eu te dar uma notícia, sou sorry para você e para mim, mas somos nós mesmos que estamos vivendo nessa época, onde tudo é pior. Já existia, né? Não era nem propagado, mas hoje tudo é pior, é multiplicado, a violência, as coisas injustas. Não, vou falar não. Então nós precisamos orar para o Senhor. Senhor, o que está contaminando a minha unção? Vou ler rapidinho, Eclesiastes 10, 1. Gente, isso aqui é powerful. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Ei, sabe o que me chamou nesse versículo? Atenção. Que não é só a mosca, mas ela está morta. Quem já teve probleminha com mosca aí? A mosca, ela vem aonde tem sujeira e lixo, certo? Verdade ou não? Mas ela está morta lá em cima do lixo? Ela está viva, né? Está lá assim, ó. Para a mosca estar morta, o que aconteceu? Quem quer me ajudar? Estou com uma mosca lá pairando em cima de um lixo lá, ó. Só que aí, de repente, eu chego lá, tá as moscas mortas. Hã? Não, o lixo não tirei, o lixo ficou lá, porque as moscas estão lá. Mas elas, quando eu olhei, ela está viva, mas eu um dia cheguei, ela está morta. Como é que essa mosca morreu? Então, ela se alimenta do lixo. Ela foi o quê? Também. Ela ficou ali muito tempo. Ninguém espantou a mosca. A mosca ficou naquele ambiente muito tempo, em cima do lixo. O versículo em Eclesiastes está falando não é de uma mosca viva, é de uma mosca morta. Ela vai contaminar o unguento. O unguento é o quê? Unção. A mosca, se às vezes eu tenho um pecado, eu cometi um pecado, mas eu vou lá e me arrependo, quando eu peco, eu trago o quê para dentro da minha casa? Lixo, certo? Eu trouxe o lixo, eu vou atrair o quê? Se eu não tiro o lixo rápido, eu atraio o quê? Estão acompanhando o raciocínio? Se eu pequei, não tirei o lixo rápido, eu vou atrair mosca. O problema é o pecado ou o problema é eu não me arrepender do pecado? Porque se eu não me arrependo e não conserto, o lixo ficou lá e está com mosca. Porém, o lixo está ali há muito tempo. E a mosca até, coitada, está até cansada de voar em cima do lixo, comer aquilo ali. Ela chegou a um ponto que morreu. Significa que o lixo estava ali há muito. Sabe o que contamina a unção? Unguento. Coisas que nós estamos deixando lá há tempo, ó, sem tirar. E não é só pecado, não. Coisas que não estão consertadas na nossa vida. E está gerando um lixo. A gente pode abrir várias janelas, e uma delas eu vou falar para você, se você assistir filme de terror, você está pondo um lixo dentro da sua casa.
Se você assiste o show daquela cantora que você gosta, mas não glorifica a Deus, o que entrou na sala da sua casa? Lixo. Ei, se você não se levanta e não conserta com o Senhor, se você não tem a revelação de que aquilo está trazendo sujeira, a hora que você olhar para dentro da sua casa espiritual, que eu estou falando agora, você vai olhar para dentro da sua casa, está cheio de lixo acumulado, com tanto de mosca lá sobrevoando e prontinhas para contaminar a sua unção. Aí você chega na igreja, você ora, você chora, você jejuma, você grita, e você não tirou o lixo. Você não tirou a mosca morta, que está contaminando a unção. Olha para mim, nem tudo é demônio que está lá. Nem tudo é o demônio que está lá. Às vezes é o lixo que você deixou entrar. Uma amizade que você compactuou, que não engrandeceu o nome do Senhor. Pessoas que você fez pacto e trouxe para dentro de casa, e você não perguntou para Deus se era para trazer, e você deixou lixo lá. E está lá juntando mosca, prontinha para elas morrerem e contaminarem a tua unção. Todo esse sistema que eu falei aqui está lutando contra o quê? A nossa unção. Mas hoje eu vim aqui para te dizer, tem o céu. Eu tenho o mundo, o inimigo e minha carne, lutando contra a minha unção. Mas hoje o Senhor mandou te dizer, olha para mim, tem um céu trabalhando a favor da unção que está sobre a sua vida. Ei, o trabalho é árduo dos nossos inimigos, do mundo, da carne e do diabo. Mas nós temos o céu trabalhando a favor da nossa unção aqui na terra, para que ela venha fluir em nós e através de nós, para nós cumprirmos o chamado do Senhor. Se você tem um exército contra a unção do Senhor na sua vida, o Senhor mandou eu declarar, há um céu ao seu favor. E o céu está dizendo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Levanta-te. Levanta-te. Abre comigo Salmo 133. Vou terminar, 10 minutos eu termino. Ó, pastor, que é isso? 33. Ainda tem 4 folhas ainda? Brincando, estou brincando. Vamos lá, rapidinho. Me ajuda, Senhor. Abriram? Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos e vizinhos em união, amém? É como óleo precioso sobre... Vai lá, me ajuda. O qual desce para... a barba e desce para a de suas. Ok, aqui ele está representando quando quando alguém era ungido. É como óleo precioso que desce aonde primeiro? E desce sobre a barba. Sabe o que isso está dizendo para você? Presta atenção agora, eu vou terminar. Presta atenção. Você não pode perder a melhor parte. Porque a melhor parte é que tem um céu para defender essa unção com você. E a segunda é que a unção paira sobre a sua cabeça, presta atenção, e ela escorre sobre você. E ela está passando, sabe aonde? Para chegar na barba, ela tem que passar por onde? Ah, passou pelo olho. O que passou pelo olho? Ela vai passar pelos seus olhos, pela sua visão espiritual, ela vai ser ungida. Depois que ela passou pelo olho, a unção que está escorrendo, porque hoje a gente unge, o pastor Daniel não unge pouco não, ele me lavou lá naquele altar com uma jarra de óleo. Mas era assim que eles faziam, por quê? Tinha que escorrer por todo sobre a cabeça. Não é esse pinguinho que a gente põe não, é isso mesmo, é lavar com o óleo. Depois que desce pelos olhos, vai passar onde? O nariz é o quê? O seu discernimento vai ser ungido do Senhor. Depois vai passar sobre o quê? Os ouvidos, para o quê? Você ouvir o som do céu. Depois o óleo vai... Ele não chegou na barba ainda, ela está escorrendo e vai passar por onde?
Pela boca, separando as palavras que você vai falar, palavras ungidas. Depois ela vai escorrer no queixo para as mulheres que não têm barba, e para os homens vai na barba. Ela vai escorrer pelo queixo, e ela vai parar no queixo? Não. Ela vai descer na gola das vestes, e vai escorrer pelas suas vestes. Meu Deus. Sabe o que o Senhor está falando? A unção que eu coloquei sobre você é tão poderosa. Porque você ainda está crendo na mentira do inimigo. Porque você está ainda crendo no engano do inimigo. Porque ainda você está preso no passado. Porque você ainda está acreditando. Porque você ainda está abrindo porta através da sua carne para o inimigo. Por que você está se contaminando com o mundo? Porque a unção que eu tenho, ela vai limpar os seus olhos, vai limpar os seus ouvidos, vai ungir a sua boca, vai chegar no seu corpo. E você vai ter vestes ungidas espirituais. Sabe o que é isso? É você chegar num território e estiver debaixo de uma atmosfera de terror, de uma atmosfera de demônios, de opressão. Quando você põe a pé, sabe o que acontece? Se a unção estiver pura, acontece o que aconteceu com Jesus. Marcos 1 fala que Jesus entrou no templo. Sabe o que aconteceu? Por causa da autoridade que havia sobre ele. Uma pessoa se levanta endemoniada e diz: o que tu vieste? O que tenho eu contigo? Ei, você não precisa sair gritando: demônio do inferno. A sua unção fala por você. Não é muito pelo saber fazer, é mais pela unção que você carrega. Nossa, agora eu só tenho 5 minutos. Corre. O Senhor está dizendo, às vezes estamos lutando muito pela nossa força. E não estamos fazendo a única coisa que deveria fazer. Olha para mim agora. Você luta tanto, você chora tanto, jejuma tanto, ora tanto, grita tanto, chora tanto, se arrepende tanto. E a única coisa que você tem que fazer, você não faz. Não que essas coisas não precisa fazer, você faz para manter a unção. Sem isso aqui, você não vai fazer manter a unção pura, não. Você não está conseguindo manter a unção pura. Você está deixando o engano. Você está deixando a sua carne. Você está deixando o mundo. Estando ela pura, todos os seus sentidos estarão abertos. E você estará capacitada para as funções que Deus designou para você cumprir. Ela por si mesma, ela se respalda. Pode se colocar de pé e eu vou encerrar com esse texto. 1 Samuel 16. Enquanto você abre, eu já vou lendo. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Fala comigo, toque bem. E trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Fala comigo, tocar. E é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pães, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, a seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Presta atenção. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus que vinha atormentar Saul, Davi fazia o quê? Tomava a harpa e fala comigo, tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Vem comigo agora, presta atenção. Será que naquele tempo só existia uma pessoa que tocava bem? Ou você acha que existia várias pessoas que tocavam bem? Ou só existia Saul que sabia tocar? Ah, Davi, meu Deus. Você acha que só existia Davi?
no reino inteiro. Então Davi não era o único que tocava bem, certo? Mas Saul, ele pediu alguém que sabia? Esse que é o nosso problema. O homem sempre vai querer a solução da terra. Não, o problema é que não está tocando bem, tem que tocar melhor. Tem que ser melhor. O tocar bem não iria expulsar os demônios. Porque não está na Bíblia, mas devido às histórias, eu vou fazer uma conotação aqui. Imagina que o rei está aqui, ó, no trono. Ele está sendo atormentado. Aí tem uma fila de instrumentistas na porta. Aí manda entrar, entra, o primeiro toca. Ele toca muito bem. Põe aí o melhor tecladista que existir na face da terra. Mas o espírito não foi embora. Aí Saul fala assim, entra o próximo. Entrou o próximo, tocou bem também, mas não saiu o espírito. Para resumir, o homem sempre vai procurar a solução no natural. A diferença era que alguns versículos antes, depois você lê em casa, sabe o que tinha acontecido com Davi? Alguém sabe? Ele tinha sido ungido. Davi, ele é privilegiado, porque além de tocar bem, ser sisudo em palavras, gentil, generoso, ele era ungido. O que eu estou querendo dizer para você hoje? Sabe o que fez a diferença na vida de Davi? Não foi ele aprender a tocar harpa. Não foi ele estudar teologia. Não foi ele fazer todos os cursos da face da terra. Sabe o que fez a diferença para ele ser escolhido, para estar na mesa do rei? A unção que estava sobre ele. E sabe o que o inimigo está fazendo? Está te distraindo. Busca isso, busca aquilo. Não, aí você vai estar melhor. Não, aí sim, aí a glória vai descer, porque você vai tocar o melhor. Você vai cantar a melhor nota. E o Senhor no céu está assim. Isso é ótimo. Mas a unção traz isso. Eu preciso é do ungido. Porque quando tocar, não é a melhor nota, não é o melhor tom que alcançou. Sabe o que é que vai sair o demônio? É a unção que está na sua vida. Ei, você quer subir aqui para pregar? Não é a melhor maneira de pregar, dialogar, fazer. Tudo isso acrescenta, mas isso não é o que faz a diferença na vida do cristão. O que faz a diferença na vida do cristão é a unção que você carrega. E é justamente essa que o povo de Deus tem esquecido dela. Nós estamos desvalorizando a unção. A unção já foi derramada sobre nós. A unção nos capacita e nos respalda. Precisamos voltar a estar debaixo da unção pura que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Quando Davi entrou e o Espírito chegou sobre a vida de Saul e Davi tocou, o melhor que ele tinha não foi o conhecimento dele que trouxe paz. Foi a unção. Agora eu tenho uma pergunta para você. O que é mais precioso para você? O reconhecimento do homem em dizer, meu Deus, você sabe tudo. Ou o reconhecimento do céu, ali vai um ungido meu. A hora que ele entrar, nenhum demônio vai permanecer. Ei, a hora que ela chegar, sabe qual é a diferença? Muitos vão visitar enfermos. Ei, a hora que ela chegar, o que a unção carrega? A cura vai chegar. A hora que você chegar, você pode não ter nenhum curso de psicologia, mas a unção vai te capacitar a dar o melhor conselho possível e mais sábio para ajudar um casal. Eu não estou desmerecendo todo o ensino, e eu estou estudando, eu estou me esforçando no natural, mas o Senhor está dizendo, não descuidar da unção.
Não descuida, porque sabe o que aconteceu? Muitos se preocuparam do natural. E a unção foi contaminada. E quando a unção é contaminada, ela não faz o que ela tem que fazer. Vem até a frente. E hoje nós vamos ficar igual fica no culto de domingo. E se você está na atmosfera, já vem se arrependendo. Porque se você operou com unção contaminada há muito tempo, hoje